Leitura da palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Jesus. O nascimento de João Batista é predito. A partir do versículo 5, a palavra do Senhor nos relata dizendo assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Pulamos para o versículo 24. A partir do versículo 24 diz assim, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Levanta suas mãos aos céus, pede para que o Espírito de Deus possa falar conosco aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, Jesus, são os Seus mistérios. Meu Deus, abre os céus aqui nesse lugar, ó Pai. Ah, Senhor da glória, olha para esse povo favorosamente, ó Pai. Olha para conosco aqui nesse lugar, meu Deus. Tire essa pessoa desse lugar de humilhação, de opróbrio, de vergonha, meu Deus. Abre a janela dos céus aqui nesse lugar, ó Pai. Realiza a Tua obra santa, o Teu querer santo, a Tua vontade santa, meu Pai. Usa de misericórdia para com todos nós aqui nesse lugar. E fala com o Teu povo, com a Tua igreja santa, ó Pai. Revela os mistérios do Senhor. A minha vida está entregue a Ti, a servidão do Teu Evangelho, ó Pai, para ser mortificada todos os dias, para que outros tenham vidas. Usa a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Fala com o Teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Unânimos, com palmas e glórias para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus, exalta o Pai, glorifica o nome santo do Senhor. Celebra o nome do nosso Senhor Deus Pai, Filho, Espírito Santo. É hora de Deus falar conosco, e quando Deus fala, a terra se cala. É hora de Deus falar conosco, e quando Deus fala, aleluia, a reverência, a adoração, a louvor. Agora teu coração entregue, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Que nós possamos, meus irmãos, estar prontos para ouvir a palavra de Deus. E nós prontos para ouvir, Deus fala, glória a Jesus, louvado seja Deus. Gostaria de ter ajuda ali dos nossos irmãos para fazer um fundo bem abençoado para nós aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus. E vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Eu quero entender, juntamente com todos vocês, qual é o mistério que Deus tem a desvendar aqui através dessa porção que nós acabamos de meditar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, eu acredito que muitos que estão aqui nessa manhã já ouviu falar de um tempo interbíblico. Qual é esse tempo? Aquele período que nós chamamos de Malaquias a Mateus. Eu entendo um pouco mais de Malaquias a Marcos, porque Marcos foi escrito antes de Mateus. Então é um período interbíblico. A gente fala 400 anos de silêncio, né? 400 anos de silêncio ali entre Malaquias até Mateus. Um momento que não havia profecia, não havia palavra. Um momento que parece que Deus estava em silêncio. Mas mesmo Deus em silêncio não é motivo para a gente desistir da nossa fé. Mesmo Deus em silêncio, louvado seja Deus, glória a Jesus. Se nós somos temente a Ele, nós vamos continuar sendo irrepreensível diante dEle, mesmo Deus em silêncio. Porque às vezes a gente acha então que
por causa de esse silêncio de 400 anos, então todo mundo havia se perdido, a esperança tinha ido embora, não havia ninguém fiel, não havia ninguém com temor na face dessa terra. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos que as coisas não eram bem assim. Mesmo durante todo esse silêncio de Deus, e é assim que nós podemos entender, Zacarias e a sua mulher Isabel permaneciam irrepreensíveis diante de Deus, servindo na casa do Senhor. Glorifica o nome santo do Senhor. Servindo, irrepreensíveis, sendo fiel a Deus, mesmo diante daquele silêncio. Não tinha palavra, não tinha profecia, mas eles estavam lá servindo a Deus, como nós meditamos aqui. Louvado seja Deus, entendendo, meus irmãos, que Zacarias era ali da linhagem de Levi, um sacerdote. Sua mulher também era da linhagem de Arão, ou seja, os dois eram levitas, sacerdotes. Os dois serviam na casa do Senhor. Só que o texto que nós lemos vai nos relatar dizendo que ambos já eram avançados de idade e não tinham filhos. Hoje não é diferente, mas acredito que naquela época era um pouco mais complicada essa situação. Uma família que não tinha filhos, uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher talvez desprezada, não era bem vista em meio à sociedade. Era uma mulher que não gerava e por isso não era bem vista. Mas assim mesmo Isabel permanecia irrepreensível. Aleluia. Assim mesmo Isabel continuava servindo ao Senhor, adorando Ele na beleza da santidade deles, e dizendo: Deus, eu não tenho filhos, mas isso não é motivo de eu me rebelar contra Ti. Diante do povo eu sou uma mulher envergonhada, diante do povo, porque nós lemos ali, louvado seja Deus, glória a Jesus, que era dessa forma que ela se encontrava ali, louvado seja Deus. Uma mulher que vivia envergonhada diante do povo, humilhada diante do povo, porque não tinha filhos, porque ainda não tinha recebido essa honra de Deus na sua vida, na sua casa. E ela vivia dessa forma. Mas isso não foi motivo dela deixar de ser irrepreensível na presença de Deus. Vai entendendo que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque se há um desejo no seu coração, se você acredita, se você busca em Deus alguma coisa, e isso não chegou até agora, permaneça com seu temor no coração diante de Deus. Permaneça irrepreensível na presença deles, porque quem sabe no momento e na hora certa Ele se lembrará de você. No momento e na hora certa a honra de Deus chegará na sua vida e tirará você desse lugar de vergonha, tirará você desse lugar de humilhação e te colocará em posição de honra. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que certa vez, estando de serviço no seu grupo sacerdotal, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Irmãos, se a gente for estudar um pouco, a gente vai ver que não era poucos, mas muitíssimos sacerdotes. Então por isso havia necessidade de fazer sorteios, porque talvez não é diferente como hoje.
Às vezes nós temos muitos obreiros que almejam estar aqui em cima do púlpito pregando nos domingos, nos cultos, se podemos dizer assim, mais especiais. E aí ele fica lá esperando a sua vez, esperando. Não era diferente naquela época, havia muitos sacerdotes, e por isso eles faziam por costume o sorteio. E quem sabe fazia tempos que Zacarias não prestava ali aquele sacrifício, não chegava ali para acender aquele incenso. Mas naquele dia que ele vinha receber uma visita especial dos céus, coube então agora ele cair por sorte naquele sorteio, e então ia acender incenso dentro do santuário. E naquele dia que ele está ali, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que enquanto ele vai entrando, o povo está orando do lado de fora. O povo está clamando do lado de fora. Porque quando, meus irmãos, Deus quer fazer maravilhas, o próprio Deus vai se carregando de ir ali organizando esse ambiente, organizando, preparando um ambiente para a manifestação das suas maravilhas. O povo está orando do lado de fora. Zacarias está entrando para o santuário, e quando Zacarias está ali exercendo o seu serviço sacerdotal, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo assim, presta bem atenção: chegando a hora, versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Versículo 11 vai dizer assim, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Irmãos, eu até entendo esse medo de Zacarias, eu até entendo. Era um período que havia um silêncio, não havia profecia, período interbíblico. As maravilhas estavam escassas, a manifestação estava escassa, a manifestação de Deus ali naquele lugar, raras. E daqui a pouco Zacarias está dentro do santuário, e um anjo de Deus aparece ali dentro daquele lugar, e houve medo, temor no coração de Zacarias. Quem pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus? Quem sabe na hora que aquele anjo apareceu, Zacarias começou a pensar assim: pronto, não há profecia, não há palavra de revelação, nós estamos fazendo aquilo que nós temos por costume. E quem sabe a hora que aquele anjo aparece, o temor veio no coração dele pensando: pronto, vai nos repreender, vai me fulminar aqui dentro desse lugar. Quem sabe vem tantos pensamentos, mas quem sabe foi apenas um temor, porque um anjo de Deus desceu ali naquele lugar. Deus começara a visitar aquele homem ali naquela hora. Glorifique e exalte o nome de Jesus. Eu estou sentindo graça de Deus, eu estou sentindo a revelação de Deus sendo desvendada, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus para começar a dizer que já há visitação de Deus aqui nesse lugar. Eu estou começando, meus irmãos, a sentir graça do Pai, e começar a dizer para todos nós aqui nesse lugar que já há uma visitação de Deus especial aqui nesse lugar. Se há temor, aleluia, então receba com temor. Mas se é visita dele, é visita para resposta. Se há visita dele, é visita para que ele possa te colocar em posição de honra nessa manhã. Se você crê, glorifique, exalta o nome santo do Senhor. Glorifique, exalta o nome santo do Deus Pai, igreja. Glorifique, exalta o nome do Deus Filho, igreja. Já há uma visitação de Deus aqui nesse lugar. Eu não sei se você já está sentindo a presença dele, mas eu já estou. Se você está também, exalta e glorifica com palmas e glórias e aleluia. Aleluia, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus continua dizendo assim no versículo 13: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias,
sua oração foi ouvida. Irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui para falar algo, meus irmãos, nessas últimas palavras que eu fiz menção, porque isso aqui falou comigo alguns anos atrás. O anjo vai dizer: não tenha medo, Zacarias, não tenha medo, as tuas orações foram ouvidas. Irmãos, Zacarias e a sua mulher, ambos eram avançados de idade. Será que eles estavam orando para ter filhos já avançados de idade? Eu imagino que não. Eu imagino que eles não estavam mais orando. Eu imagino que eles já tinham até mesmo, quem sabe, desistido desse negócio. Estavam apenas servindo ao Senhor, sendo irrepreensível, cumprindo a vontade de Deus, o chamado de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas quem sabe eles nem mais faziam essas orações, já tinham deixado. Aleluias. Essa palavra de Deus nos relata dizendo, igreja, que quando um crente dobra os seus joelhos com sinceridade aqui na terra para falar com Deus, as suas orações são recolhidas e colocadas em salvas nos céus. Lá e dentro. Ele recolhe as nossas orações. Ele não despreza as nossas orações. Mesmo aquelas orações que você fez lá na sua adolescência, na sua juventude, quando você ainda era uma criança, se você orou com sinceridade diante de Deus, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, até mesmo aquelas que ainda não foram respondidas, elas estão guardadas em salvas nos céus. Elas estão diante de Deus e quem sabe ecoando todos os dias nos ouvidos de Deus, aleluia, glória a Jesus. O anjo vai chegar para Zacarias e dizer assim: as suas orações foram ouvidas. Eu imagino Zacarias fazendo uma reflexão e pensando: que oração foi essa? Que eu já nem me lembro mais. Seja mais específico. Aleluias, glória a Deus. Ei, sabe o que o Espírito de Deus está me pedindo para fazer aqui agora? Está me pedindo para fazer você se lembrar das suas orações que vocês fizeram lá atrás ainda. Para vocês começarem a refletir e começarem a se lembrar dos pedidos que você fez lá atrás ainda. Pessoas que estão aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus, que você orou lá atrás ainda, louvado seja Deus, quando ainda você era um jovem, uma criança, um adolescente, começando a sua vida adulta, mas quem sabe agora, no tempo presente, você olha para trás e pensa assim: os anos já estão avançados, o tempo já passou, já não dá mais nem para mim viver aquilo que eu orei há mais de 20 anos atrás. Já não tem mais como, Deus. A idade chegou, o tempo passou. Quem sabe você está aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus, e você orou ainda na sua juventude dizendo: Deus, o que eu quero é ter uma família abençoada. O que eu quero é fazer uma boa faculdade, ser bem sucedido. Quem sabe, louvado seja Deus, lá ainda atrás, nos exames que você fez, foi diagnosticado que a sua madre, mulher, era uma madre cerrada, não poderia ter filhos. Quem sabe as orações que você fez lá atrás, porque quem sabe você está aqui dizendo assim: não, meu pastor, pregador, o meu problema não é filhos, não é filhos, o meu problema é outro, o meu problema nem é casamento. Eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma esposa abençoada, o meu problema nem é esse, o meu problema é outro. A oração que eu fiz lá atrás foi uma outra oração. Quem sabe você está aqui nessa manhã, louvado seja Deus, e você vive traumas vividos em coisas vividas lá atrás, há muitos anos atrás. Mulheres que quem sabe estão aqui, que quem sabe sofreu abusos, e por causa desses abusos, até hoje, você anda cabisbaixo. Você é uma mulher que anda envergonhada.
Talvez não é nem tantas pessoas que sabem desse abuso que você sofreu, mas assim mesmo, isso te machuca e te corrói todos os dias, e faz você andar cabisbaixo, de uma forma que você não consegue andar de cabeça erguida diante da sociedade, porque todas as vezes que você lembra daquele abuso, você abaixa a sua cabeça, e quem sabe até começa a chorar. Até hoje, esse trauma, essa dor ainda te consome, e você orou a Deus desde aquela época: Deus, me cura de tudo isso, faz alguma coisa em mim. Eu fui maltratada, eu fui abusada, sofro humilhações até hoje por causa disso, não sou bem visto em meio à sociedade, ando em vergonha e opróbrio. Faz alguma coisa em meu favor, igreja. Aleluias. Ontem mesmo eu ainda conversava com a minha esposa sobre esse assunto, e quando eu dobrei os meus joelhos nessa madrugada, o Espírito de Deus falou comigo. E o que o Espírito de Deus falou comigo é: eu vou curar corações nessa manhã, eu vou curar traumas nessa manhã, eu vou passar um bálsamo de corações de mulheres, louvado seja Deus, glória a Jesus, que carrega traumas até hoje por causa de abusos que vocês sofreram na sua juventude, na sua adolescência, em tempos atrás, e você orou a Deus e até hoje esse mal te consome. Porque está chegando a hora de Deus curar de uma vez por toda essa dor, e te colocar de cabeça erguida, e dizer para você: isso não te diminuiu em nada. Não foi você que fez mal a ninguém, foi eles que fizeram mal contra você. Isso não te diminuiu em nada. Levanta a sua cabeça e anda de cabeça erguida em meio à sociedade, porque a honra de Deus chega na sua vida hoje. Essa ferida é curada hoje, e Deus começa a fazer algo novo na sua vida hoje. Glorifique e exalta a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Celebra o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Glorifica a Deus, igreja. Celebra a Deus, igreja. Celebra e glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Que orações são essas que foram ouvidas? Qual foi essa oração? Aleluias. E o anjo vai dizer para ele assim: olha, aleluias. Eu aqui aumentando um pouco, né? O anjo vai dizer assim: olha, foi as orações que vocês fizeram quando vocês desejavam ter um filho. Foram essas que foram ouvidas. Aleluias. Foi as orações quando vocês oravam ainda ali na flor do casamento, quando vocês ainda eram jovens, casados de novo, quando vocês almejavam ter. Foram essas orações que foram ouvidas. E aí, quando eu meditava nesse texto, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu pensava assim: Deus, mas lá vai ter pessoas que a oração deles não é filhos, são outras orações. Aí Deus falava comigo assim: olha, talvez o filho dessa pessoa, ela trata como filho, é um sonho, é um desejo, é um projeto, que para ela, para ele ainda é um protótipo, está brotando como filho, algo que essa pessoa almeja tanto, tanto. Orou a Deus e pediu: Deus, dá crescimento, Deus, faz acontecer, Deus, faz. Irmãos, nós temos toda a liberdade de sonhar em Deus, sonhar em Deus, e sonhar grande, grande. Temos toda a liberdade. Alguns desacreditam dos nossos sonhos, alguns até mesmo vêm nos desanimar nos nossos sonhos, mas bem-aventurados são aqueles que sonham grandes em Deus. Felizes serão aqueles que sonham grandes em Deus. Bem-aventurados são aqueles que dizem assim: olha, o meu Deus é um Deus grande, o meu Deus é um Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Por que é que eu vou sonhar pequeno se o meu Deus é grande?
Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Celebra o nome do Senhor, glorifica Ele, exalta Ele, faz coisa, faz barulho. Celebra com alaridos, com glória. Você que sonha grande em Deus, você que almeja coisas grandes da parte de Deus, você que busca de Deus aquilo que somente Ele pode fazer, as coisas impossíveis, aquilo que somente Ele pode fazer, porque a palavra de Deus vai nos dizer, relatando, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Sonhar grande em Deus, projetar grande em Deus. Irmãos, eu conversava com um pastor certa vez aqui ainda esses dias sobre um versículo, e o versículo é: tudo que pedires em meu nome recebereis, para que o Pai seja glorificado. E eu conversava sobre esse versículo, e às vezes a gente fala assim: bom, tudo que eu pedi em teu nome recebereis. E por que é que eu não recebo? Eu peço em teu nome, mas talvez é porque a gente entendeu um pouco errado esse versículo. Talvez é porque a gente não compreendeu ainda direito esse versículo. Porque quando a gente olha para a história, e a gente vai falar de uma outra mulher que também era estéril, chamada Ana. Ana está no templo, derramando as suas amarguras diante de Deus. O sacerdote tem ela por uma mulher embriagada. Ela disse: não, eu não bebo vinho e nem bebida forte. Não tome a sua mulher por uma mulher embriagada. E aí, quando a gente olha para aquele texto, a gente vai ver, meus irmãos, aquela mulher fazendo um voto. E o voto dela é: Deus, me dá um filho varão, homem, para que eu possa ter o prazer de abraçar ele. E depois que eu abraçar ele e desmamar ele, eu entrego ele para o Senhor, eu devolvo ele para o Senhor, para servir o Senhor todos os dias da vida dele para sempre. Isso é pedir o nome de Jesus. Pedir o nome de Jesus é fazer um pedido que glorifica o nome dele. Pedir o nome de Jesus é levar a sério aquilo que o apóstolo Tiago falou. O que o apóstolo Tiago falou a respeito de petição? O apóstolo Tiago vai dizer assim: ó, pedi e não recebeis, porque pedis maus, para gastar em seus próprios deleites. Mas quando nós pedimos para que o nome do Senhor seja glorificado, quando nós fazemos uma oração que o próprio Senhor Jesus Cristo faria, essa é uma oração no nome de Jesus. Quando nós fazemos uma oração para que o reino de Deus cresça, para que o nome do Pai seja glorificado, porque Ele diz assim: ó, tudo que pedires em meu nome recebereis, para que o nome do Pai seja glorificado. Ou seja, para que as nossas orações sejam respondidas, precisa ser uma oração que o nome do Pai seja glorificado. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, para a gente começar e terminar essa mensagem, a palavra do Senhor vai dizer, um anjo dizendo assim: ó, suas orações foram ouvidas, e vocês terão um filho. Presta bem atenção, louvado seja Deus, não tenha medo, Zacarias. As suas orações foram ouvidas. Aleluias, glorifica a Deus. Exalta o nome santo do Senhor. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento,
E aqui agora nós vamos começar a entender, igreja do Senhor Jesus Cristo, que aquele filho que Deus estava entregando para aquele casal irrepreensível seria um filho que vinha agradar os olhos do Senhor, que viria fazer o nome do Senhor ser glorificado, que alegraria aquela casa, que alegraria o coração daquela mãe, que alegraria o coração daquele pai, mas também iriam alegrar o coração de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo assim, presta bem atenção: pois será grande, versículo 15, pois será grande aos olhos do Senhor. O nome do Pai seria glorificado na vida daquele filho. Pois será grande, aleluias, diante do Senhor. Glorifique e exalta a Deus. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, ou seja, desde o ventre. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, e o seu Deus irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor, aquele que viria abrir caminhos para o Senhor. Esse filho seria um filho que glorificaria a Deus. Esse filho abriria caminhos, louvado seja Deus, glória a Jesus, para o Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre, desde o seu nascimento. Aleluias. E nos versículos finais que nós lemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai nos relatar dizendo assim: olha, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou-se, e durante 5 meses não saiu da casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo e me colocar em posição de honra. Igreja, deixa eu aplicar um pouquinho essa palavra, um pouco mais no coração de todos nós, para que nós possamos terminar essa mensagem. Nós entendemos aqui que esse casal era um casal irrepreensível mesmo diante do silêncio de Deus. Servia ao Senhor em tudo. Nós entendemos, igreja, que desde lá, louvado seja Deus, desde o ventre de Sara, uma mulher estéril, Deus já estava trabalhando em ventres estéril. Mas todas as vezes que Deus trabalhou em ventres estéril, foi para que o nome dele viesse a ser glorificado. Assim foi em Sara, assim foi na mãe de Sansão, assim foi no ventre de Ana, assim foi no ventre de Isabel. E o que é que nós precisamos aprender aqui nesse lugar? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se nós caminharmos irrepreensíveis diante de Deus, na presença dele, mesmo diante do silêncio de Deus, glória a Jesus, tudo que você gerar, seja filho, seja propósito, seja sonho, se for gerado em Deus, vai glorificar o nome dele, vai exaltar o nome dele, e é do querer dele te ajudar, é do querer dele te abençoar. Tudo aquilo que é gerado em Deus glorifica o nome dele, tudo aquilo que é gerado em Deus exalta o nome dele. E quando ele acha um ventre, quando ele acha um projeto, quando ele acha um sonho estéril, limpo de todo o egoísmo, limpo de toda a amargura, limpo de todo o erro, um ventre imaculado, quando ele acha um projeto imaculado, um sonho imaculado, sem o seu erro, sem o seu egoísmo, sem nada que venha glorificar o seu nome, seja filho, seja projeto, seja sonho, ele vai fazer crescer, ele vai dar crescimento. Por quê? Porque o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado. Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
está achando ventres estéreo. É Deus dizendo assim: olha, tem sonhos e tem desejo, mas não é para agradar o nome dele, é para agradar o meu nome. É ventre estéreo, sem o eu, sem o egoísmo, sem vontade própria. É vidro imaculado, é projeto imaculado, é sonhos sem mácula, é sonhos, projetos sem culpa, é sonhos que glorificam a Deus, é vidros estéreos, sem egoísmo, sem nada que venha glorificar o nosso nome. Não é para gastar em nossos próprios deleites. São vidros estéreos, sem nada de eu, sem nada de egoísmo. Não é para glorificar o meu nome. Está puro, está limpo, está imaculado. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, glorifica a Deus. Exalta o nome santo do Senhor. Aí Deus olha lá do alto do céu dizendo: não tem o seu eu, não tem as suas vontades, então eu vou dar crescimento, então eu vou fazer prosperar, então eu vou abrir a madre, então eu vou fazer mãe de filhos, então eu vou glorificar o meu nome aí. Aleluia. Às vezes nós pedimos e pedimos mal. Nós usamos o nome de Jesus apenas para um jargão. Senhor Deus, faz para mim no nome de Jesus, só por costume, por jargão. Mas será mesmo que é no nome de Jesus? Será que Jesus faria aquela oração? Será que Jesus faria aquele pedido? Porque tudo que o Filho fez aqui na terra foi para que o nome do Pai seria glorificado, viesse a ser glorificado. Então o Filho não faria nenhuma oração para que Ele próprio viesse a ser glorificado. Então uma oração no nome de Jesus não é para que o nosso nome seja glorificado. Porque se nós estamos pedindo algo que é para gastar nos nossos próprios deleites e colocamos o nome de Jesus naquela oração, Jesus vai dizer: eu não tenho nada a ver com essa oração, não coloca o meu nome aí nessa oração, porque eu não vou respaldar ela, não vai glorificar o nome do meu Pai. Mas quando nós oramos com sinceridade, seja hoje, seja amanhã, seja depois, Deus vai se lembrar de você e dizer: aleluias, glória a Jesus, as suas orações foram ouvidas. Labaço decai. E quando Deus traz resposta da nossa oração, como está relatado no texto que nós lemos, alegra a nossa família, alegra a nossa casa, alegra o nosso lar e alegra o coração de Deus. Uma oração respondida glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho. Uma oração respondida foi uma oração feita com sinceridade, uma oração com lágrima, uma oração com arrependimento, uma oração carregada de verdade, carregadas de verdade. É tão maravilhoso quando você olha para uma pessoa, olha para ela e diz assim: olha, eu vejo algo especial em você. Que algo especial é esse? A pessoa olhar para você e dizer assim: você carrega tantas verdades, tantas verdades, tantas verdades. Eu olho você no meio de todos e você é uma pessoa irrepreensível, carrega tantas verdades. Chama aquela pessoa para conversar com você um pouco e pede para ela começar a testemunhar das maravilhas de Deus na vida dela. Uma pessoa que carrega verdades vive as maravilhas de Deus. Uma pessoa que carrega verdades, aleluias, glória a Jesus, louvado seja Deus. Porque enquanto Ana estava orando aqui na terra, querendo um filho para ser oferecido no templo, Deus estava do alto céu com a necessidade de levantar um profeta para ser juiz e sacerdote. Deus estava precisando levantar um profeta para ungir reis. E ele olha lá do alto céu e pensando: da onde é que eu vou gerar
levantar esse profeta? Da onde é que eu vou levantar esse profeta? Qual ventre? Qual a madre? Aí quando ele olha lá do alto do céu, tem uma mulher fazendo uma oração com sinceridade, e ele disse: ela está querendo um filho, e eu estou precisando de um profeta. Achei um ventre que eu levantarei um profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, aleluia. A obra de Deus não para, ela continua. E em tempos e tempos Deus precisa levantar obreiros, pastores, mulheres de Deus. Em tempos e tempos Deus precisa. A obra não para. Aí quem sabe Ele está olhando para madres, famílias aqui nessa manhã e dizendo: eu preciso levantar uma outra geração, eu preciso levantar uma nova geração, eu preciso levantar novos pastores, novos obreiros, novos músicos. A obra não pode parar. E Ele está olhando para ventres que orou com sinceridade. Ele está olhando para pessoas aqui nessa manhã que está dizendo: Deus, não é para glorificar o meu nome, é para glorificar o teu nome. Aí Ele está dizendo: achei um ventre que eu vou levantar pastor, achei um ventre que eu vou levantar obreiro. Aí quem sabe o seu desejo não é filho, é ser bem sucedido. Aí Deus está dizendo: achei um coração que eu vou levantar para ser bem sucedido. Ser bem sucedido na terra, ter empresas, ter negócio, ter dinheiro. Por quê? Porque o coração dele não está no dinheiro. E se eu abençoar ele vai abençoar a minha obra. Achei o coração para que eu possa levantar como um empresário, como uma mulher bem sucedida. Porque são pessoas que ajudam na minha obra, são pessoas que abençoam a minha obra, são pessoas sem reserva, são pessoas de coração voluntário. Nem todos vão estar nos púlpitos, aleluia. Nem todos vão estar nos púlpitos. Alguns sequer vai subir aqui ou pegar esse microfone embaixo para falar um versículo, para fazer menção de um versículo. Mas não é por isso que você não faz a obra de Deus. Porque quando Deus olha para o seu coração voluntário, Ele achou um ventre para que daí, aleluia, glória a Deus, Ele possa te fazer bem sucedido. E sendo bem sucedido, vai abençoar a obra de Deus, vai honrar a obra de Deus. Então Ele te faz crescer, Ele te honra em meio à sociedade, Ele te dá uma empresa, Ele te coloca em posição de honra lá no seu trabalho. Por quê? Porque quanto mais Deus te abençoa, mais você abençoa a obra de Deus. E assim segue, uns pregando e outros contribuindo, uns indo e outros, aleluia, dando condições para que o outro possa ir. E assim a obra não para. Não para. Se você está aqui nessa manhã dizendo: me faz prosperar, Deus, no nome do Senhor Jesus, e Deus olhar para você e dizer assim: ó, está me pedindo para fazer prosperar no meu nome, coração voluntário, vai contribuir na minha obra. Levanto você agora como empresário, levanto você agora para honrar em meio à sociedade. Coloco você em posição de honra nesse país, porque quando precisar, você vai ser o primeiro a levantar a mão dizendo: estou aqui, vou contribuir, estou aqui, vou dar tanto, estou aqui pronto. O que vocês precisam? Do outro lado estarão os ministros de Deus que renunciam à noite de sono, que larga a sua casa, que larga a sua família, e Deus envia para pregar a sua palavra, coração voluntário. E aí Deus levanta, aí Deus faz, aí Deus responde. Orações feitas ainda na juventude, quando orava e dizia: me levanta, Deus, me faz pregador, me envia para pregar o teu santo evangelho. Aí Deus olha lá do alto do céu e vai dizer: é oração sincera, é coração voluntário. Vou levantar e vou enviar, vou levantar e vou posicionar. Coração voluntário, oração respondida. Glorifique, exalta a Deus, exalta e glorifique o nome santo do Senhor Jesus.
Deus honrou a vida daquele casal. Deus tirou aquela mulher em posição de vergonha em meio ao povo, como nós meditamos no último versículo. Aleluias, glória a Deus. Deu um filho para aquela mulher. E não foi qualquer filho, não foi. Quando esse filho cresceu, foi para o deserto. Foi para o deserto, se vestindo uma roupa diferente, comendo gafanhotos e mel silvestres. Mas uma multidão ia ter com ele lá. Aleluia. Para ouvir: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abrindo caminhos para o Senhor. Não foi qualquer filha. E para terminar essa mensagem, louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus não vai te dar um filho, Deus vai te dar o filho. Deus não vai fazer qualquer coisa. Deus não vai te colocar em qualquer lugar. Deus vai te colocar em posição de honra. Vai te fazer crescer dentro daquela empresa. Vai te colocar em posição de honra em meio à sociedade. Por quê? Porque há verdades no seu coração, há verdades na sua oração. Anda irrepreensível na presença de Deus. Fica de pé, por favor, fica de pé. Fica de pé, louvado seja Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor.